Boa noite! Estamos ao vivo! Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aí à nossa live de quarta-feira. Muito obrigado sempre pelo carinho. A gente está aqui tentando sempre fazer o melhor e o possível, na verdade, para que a gente consiga se tornar o melhor amigo ou a melhor amiga dos nossos cães. Esse é o objetivo maior aqui e sempre será. Eu vou começar aqui fazendo um aquecimento rápido, porque hoje a gente tem bastante coisa para falar. Para quem não sabe, eu moro aqui em Barueri, né? Em Barueri, que faz parte da região metropolitana de São Paulo aí. E aqui eu moro próximo a um parque. Todo dia de manhã tem pessoas andando com cães, é óbvio, provavelmente onde você mora também, independente se tem um parque ou não, é bem provável que em algum horário você consiga ver as pessoas andando com cães aí pela rua. Só que uma coisa que me chamou a atenção aqui é que tem um rapaz que ele anda com os dois cães dele, lógico, eu falar todo dia, mas o que me chamou a atenção é que ele tem um cachorro que é um Golden. Para quem não conhece o Golden, ele é um cachorro de médio a grande, na maioria das vezes ele fica grande, e ele tem um Shih Tzu. Para quem não conhece, o Shih Tzu é um cachorrinho um pouquinho menorzinho, né? Ele fica bem pequenininho ali, não passa de 30 centímetros do chão ali, é um cachorro bem pequenininho. E o que acontece? Ele anda com esses dois cachorros todo dia. E sempre que eu passo por eles, que eu vejo eles, a impressão que eu tenho, visivelmente, é que o Golden está praticamente se arrastando, ou seja, ele está ali num ritmo muito devagar. É uma passada e depois que ele está em câmera lenta. E o Shih Tzu vem andando de boa, no ritmo tradicional dele ali, ó, tranquilão. O que eu quero observar com isso é que cada cão tem uma particularidade, né? Não dá para você fazer tudo igual para todos, mas isso é uma coisa que chamou a atenção para mim desses dois, que todo dia eu vejo. Tem um outro que anda também com outro Golden, e ele tem um Chow Chow. O Chow Chow já não é tão pequenininho. E eu já consigo perceber também essa disparidade da passada de cada um, né? Um andar um pouquinho mais lento para poder o outro conseguir acompanhar sem precisar se esforçar demais. Então isso acontece dependendo do tipo de cão que você tem e o tamanho dele, se ele tem um irmãozinho ou não, uma irmãzinha. E aí é legal também eu falar que isso acontece com seres humanos. E aí eu vou aproveitar e falar da minha vida, né? Para quem não me conhece, eu tenho um irmão, somos nós dois, né? Eu e meu irmão. Meu irmão, ele é 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses, não, 1 ano e 8 meses, 1 ano e 9, sei lá, por aí. Eu faço aniversário em maio, ele faz em julho, então é 1 ano e 10 meses. Pronto, a minha conta de matemática tá ok. E desde pequenininho eu sempre fui o cara que gostou muito de feijão. Sempre comia feijão, né? Feijão e vem, adoro até hoje, pelo amor de Deus. Ainda mais se eu vou na casa da minha mãe. Minha mãe deve estar aí, boa noite a todos. Ela faz um feijão que não tem como eu não deixar de comer até puro. Só o feijãozão ali, mandando pra dentro. E o meu irmão, quando ele era mais novo, lógico, isso eu lembro, ele não comia o grão do feijão. Então a minha mãe ia lá, coava o feijão, né, deixava o caldo, aquela maravilha, deixava cair no arroz dele, e aí os grãos ela, jogava pro meu prato. O que isso quer dizer? Quer dizer que não é só porque nós somos irmãos, não é só porque nós vivemos na mesma casa, não é só porque nós temos a mesma criação, que nós somos obrigados ou que vamos sempre gostar das mesmas coisas. E hoje o meu irmão come feijão. Hoje ele come feijão. Mas naquela época ele não comia, eu comia tudo, até hoje eu como. Mas cada um é diferente um pouquinho do outro. Então vamos lá! Começando aqui, boa noite a todos, Dona Elizabeth, Mariane, Dona Neia, que legal ver vocês novamente aí na nossa quarta-feira. Dona Elizabeth colocou aqui, ó, 1 ano e 10 meses e meio. Oxa, então minha conta foi bem ruim, né? 10 meses e meio eu não consegui fazer com tanta precisão assim. Vamos começar. Sobre o que vamos falar hoje? Hoje é a última, né? Vamos dizer que falar que é a última dessa série de 3 lives. A gente já fez 2 lives falando das necessidades dos cães. E qual que era o objetivo? Era a gente chegar nessa live de hoje e entender que tudo aquilo que a gente falou nas outras lives servem para que você entenda o que precisa ser feito, mas que na verdade você fuja daquilo. A sua intenção, ou a partir de agora você vai pensar em atender as necessidades dos cães
de acordo com o que a gente vai falar aqui hoje. Tudo que a gente falou antes sobre necessidades fundamentais, necessidades básicas, é importante para que você entenda que elas existem, o que elas são e qual é o seu papel com relação ao seu cão para poder atender essas necessidades. Porém, o que vai valer mesmo para o seu cão ter uma vida boa, de qualidade com você e você não se arrepender de nada com ele, é você atender as necessidades que nós vamos falar aqui hoje. Eu vou fazer um breve resumo, tá, das necessidades que a gente já falou nas outras lives. Deixa eu ver o pessoal do YouTube aqui se está tudo ok, se está passando lá. Vou deixar aqui, ó. Acho que está tudo ok. Eita, vamos que vamos. A semana, 15 dias atrás, eu falei com vocês sobre as necessidades fundamentais dos cães. O que são essas necessidades fundamentais? São aquelas necessidades que o ser, o indivíduo cão, ele precisa para sobreviver. Então são necessidades que, se ele não tiver, as chances de sobrevivência dele vão cair e provavelmente ele não vai conseguir sobreviver. Então a gente entendeu que o cão precisava de alimentação, de higiene, de abrigo e atividade física. Então essas 4 necessidades você consegue enxergar agora na realidade de um cão que vive na rua, que vive por conta. E aí depois a gente acrescentou as necessidades básicas, que era importante a gente entender o que eram essas necessidades básicas, porque a partir do momento que você traz um cão para morar com você, um cão para fazer parte da sua família, você precisa atender pelo menos essas necessidades básicas do seu cão, senão não faz sentido você trazer um cão para morar com você. E aí a gente acrescentou, além da alimentação, que virou uma alimentação de qualidade, uma alimentação com horários, tudo direitinho, bonitinho para o seu cão, a gente também tinha a questão da segurança, que agora a gente não considerava mais como somente um abrigo, mas sim para o seu cão se sentir seguro dentro de casa. A gente manteve a higiene, só que aí mais focado na higiene do ambiente e não necessariamente a higiene do seu cão. Ele precisava ter um lugar limpo para ele poder viver tranquilamente dentro da sua casa. A gente falou de atividades físicas, que a gente também precisa ter com o cão dentro de casa. Quando a gente traz ele, a gente precisa suprir essas necessidades dele. E a gente acrescentou atividades cognitivas, que é aquilo que vai desenvolver a mente do seu cão, que vai amadurecer o seu cão, desenvolver o cérebro do seu cão. E a gente acrescentou também as atividades de socialização, que é o seu cão participar da vida social, basicamente isso. Então, quando você traz um cão para casa, você precisa sim atender as necessidades básicas dele, senão não faz sentido você trazer um cão para casa. Eu acho que deu um ruim aqui no YouTube, não sei porquê. Deixa eu ver, não, parece que tá tudo ok. Se alguém depois estiver lá no YouTube, me avise. E hoje vamos sim falar das necessidades específicas. É isso que você tem que focar. O que a gente vai falar hoje é o que você precisa focar e sempre buscar atender com relação ao cãozinho que você traz para morar com você. Você tem que esquecer as necessidades básicas e fundamentais. Elas não precisam fazer parte da sua vida. Você tem que atender mais do que aquilo. E hoje a gente vai falar sobre as necessidades específicas do cão. E como eu comecei falando agora, contando uma micro historinha no começo da live, é que cada cão é diferente um do outro, né? Cada indivíduo tem a sua personalidade, tem as suas vontades, os seus gostos. É importante a gente saber disso e a partir daí a gente atender a necessidade específica de cada cão. E agora eu vou explicar, não vou categorizar elas aqui, vou fazer um índice aqui indicando pra gente quais são essas necessidades específicas. Então, lógico, hoje, se quiser, já fica com o seu papelzinho, caneta, se for assim que você anota, para poder anotar quais são essas necessidades para você ficar de olho e atender e dar uma vida de qualidade pro seu cãozinho para sempre. Então vamos começar. A gente começa sempre e nunca é demais falando da alimentação. Só que dessa vez não é simplesmente o seu cão ter o que comer. Não é simplesmente o seu cão ter horários para comer. Dessa vez a gente vai falar de uma alimentação balanceada. Ou seja, é o cão comer exatamente a quantidade que é o suficiente para ele, que é o necessário para ele. É você saber exatamente os nutrientes que esse cão precisa de acordo com as atividades físicas que ele tem, de acordo com a rotina que ele tem. Então é você oferecer uma alimentação, além de uma alimentação de qualidade, dentro dos horários, com rotinas, uma alimentação balanceada,
de acordo com aquele indivíduo específico. Então é isso que a gente precisa atender e vamos falar aqui sobre essas necessidades específicas de alimentação balanceada. Outra coisa que a gente precisa atender como necessidade específica do nosso cão, higiene. É óbvio que a gente precisa atender a higiene do nosso cão. E agora, não vamos falar somente da higiene do ambiente do cão, onde ele vive, mas como também a higiene do cão, a higiene específica daquele cão, que vai de acordo com as atividades físicas que ele tem no dia, que vai de acordo com o tipo de pelo e pelagem que ele tem, o tamanho e a idade desse cão. Tudo isso é importante você levar em consideração para atender uma higiene mais específica para o seu cão. Outra coisa que vamos falar aqui, segurança. Isso precisa ter sempre. Sempre. Quando você traz um cão para casa, você precisa você precisa oferecer para ele segurança. Só que agora não é simplesmente ele ter um lugar para poder se esconder, um lugar para se proteger e para se sentir seguro. É a gente dar autoconfiança para o cão, para que ele consiga se sentir seguro de qualquer forma, ele consiga se virar, ele consiga resolver as dificuldades e os desconfortos que ele encontra. Então é isso que a gente vai tratar como uma necessidade específica do nosso cão. E aí vamos entrar agora dentro da atividade física, que vai ser uma atividade física compatível. É isso que você precisa pensar. O que o seu cão consegue fazer? O que é importante para a idade que ele tem, para o tamanho que ele tem, para o tipo físico que ele tem. E aí não só falando de tipo físico de força, mas estrutural, né? De acordo com a raça, ou de acordo com a raça, às vezes o cão nem tem raça, mas de acordo com a estrutura física daquele seu cãozinho, respeitando a idade dele, para poder saber exatamente quais são as atividades físicas compatíveis com aquele seu cãozinho, e não simplesmente só colocar ele para correr. Você atender de acordo com as necessidades específicas dele. E aí vamos falar de atividades cognitivas progressivas ou exponenciais, como você preferir o termo aí, que quer dizer o quê? É você oferecer um desenvolvimento mental para o seu cão, desenvolver o cérebro, fazer ele pensar, mas de uma forma progressiva, sempre aprendendo cada vez mais coisas mais difíceis, mais complexas. É isso que a gente tem que buscar para oferecer uma qualidade de vida para o nosso cãozinho com relação a desenvolvimento cognitivo. E por último, mas não menos importante, muito pelo contrário, tão importante quanto todas as outras, socialização. Só que agora é uma socialização de qualidade. Você não vai simplesmente oferecer atividades sociais para o seu cão, levar ele para passear, levar ele para um parque onde tem outros cães. Não, você vai entender exatamente o que aquele cão precisa, o que ele gosta de fazer, o que ele está confortável em fazer e oferecer cada vez mais esse tipo de experiência para o seu cão. E ensinar para ele que ele pode se desenvolver ou interagir com novas pessoas diferentes, interagir com objetos diferentes e, por que não, com animais de espécie diferente. Isso vai fazer com que todo o atendimento que você precisa dar para o seu cão dentro de casa seja muito bom e prazeroso para ele, que aumente a expectativa de vida dele, porque você vai estar oferecendo uma qualidade de vida cada vez melhor. Então é disso que a gente vai falar hoje, dessas necessidades específicas dos nossos cães. Boa noite, Lalesca, Márcia. Senhor Num Lugar falou que o YouTube está sem vídeo. Agora voltou. Deve ter voltado já faz um tempo, eu que não vi. Muito obrigado por avisar aí, espero que esteja tudo bem. Eu nem vou mexer aqui no YouTube, porque pode ser que dê ruim. Então vamos lá. O que eu vou pedir para vocês agorinha aqui? Para que vocês coloquem alguma dúvida com relação a essas necessidades específicas. Se você não entendeu exatamente ainda, ou se tem alguma dúvida específica do seu cão, pode colocar aí para que a gente possa conversar e eu possa te ajudar da melhor forma. Então vamos começar, adivinha com o quê? Com as nossas enquetes que eu fiz lá no Stories. A primeira delas, para a gente poder falar um pouquinho sobre necessidades específicas, é como você vai definir a quantidade de ração ideal para o seu cão. De que forma você vai definir quanto o seu cão precisa comer? E aí eu dei duas opções, que era olhando na embalagem ou meu cão vai me ajudar a decidir o quanto ele vai comer. E aí, lógico, a maioria das pessoas, eu estava olhando o resultado aqui, a maioria das pessoas colocou que vai oferecer para o cão olhando
pela embalagem. Para quem não sabe, quando você oferece para o cão a ração industrial, né, que é aquele grãozinho e tal, na embalagem onde ele vem, além de ter as informações nutricionais daquele alimento, ainda tem uma referência, uma tabela que mostra para você qual a idade do cão, qual é o peso desse cão, qual é a quantidade que você precisa oferecer em gramas, ou seja, quanto que você oferece no dia para aquele cão daquele alimento específico. E aí muita gente se baseia naquilo para poder oferecer a ração para o seu cãozinho. Vamos entender o seguinte, a gente está falando agora de necessidade específica, para olhar para o indivíduo, né, para entender aquele serzinho que está ali na sua casa. E essas embalagens, elas são uma informação genérica. Ela é um padrão de quantidade de acordo com a maior parte dos cães. Isso não quer dizer que se você oferecer aquilo, o seu cão vai ficar com fome ou ele vai comer demais. Só tem um jeito de você descobrir se ele vai estar comendo demais ou se ele vai estar passando fome. É você olhando o seu cão, é você conhecendo ele. Coisas que são importantes olhar para você decidir e definir qual é a quantidade de alimentação que o seu cão vai comer. Cocô do seu cão, se ele está fazendo regularmente nos mesmos horários, se esse cocô é um cocô firminho, né? Se está bonitinho ali, ou seja, olhar mesmo o cocô do seu cão. Outra coisa, disposição. Se o seu cão está sempre participativo quando você quer brincar com ele ou fazer um passeio com ele, ele sempre quer fazer essas coisas. Isso é muito importante, isso quer dizer que a alimentação dele está boa, não está se alimentando nem demais e nem faltando alimentação para ele. E lógico, querendo ou não, é importante você olhar o seu cão para ver se ele não está gordo. Essa é uma ou magro, lógico. As duas situações são ruins. Mas quando uma das formas legais de você fazer isso, eu até digo que é no olhômetro, né? É você apalpar o seu cão mesmo, na região aqui do tórax, das costelas dele. Se você apalpar esse cão sem apertar e você conseguir sentir as voltinhas, os degrauzinhos da costela, provavelmente o seu cão está se alimentando exatamente a quantidade que ele precisa comer. Se você precisar fazer um pouquinho de força, ou seja, romper um pouco de gordura ali para encontrar isso, talvez ele esteja comendo um pouco além do necessário ou tendo atividade de menos. E se ele estiver magro, ou seja, você olha e vê a costela dele, está precisando alimentar um pouco mais. É lógico que tudo isso é muito importante você ter a orientação de um veterinário, né, para poder saber se realmente está acima do peso, está abaixo do peso. Mas a melhor forma de você definir especificamente a alimentação do seu cão, a quantidade de alimento que você vai dar para ele, é pedir ajuda para o seu cão. É olhar o seu cão, é entender o seu cão e perceber se para ele está sendo suficiente aquilo que ele está comendo ou se está sendo demais. É lógico, olhar na embalagem, lembra, não tem certo e errado. A gente só está falando aqui agora do que é melhor, aquilo que você precisa sim buscar, esquecer todo o resto. Agora vamos olhar para o indivíduo. Então você olhar na embalagem é uma forma de você dar alimento para o seu cão. Só que é uma preguiça. Querendo ou não, é uma forma confortável. Você fica na sua zona de conforto. Ah, aqui está escrito tanto. Pum, tá tanto. Come aí e seja feliz. Não está errado. Mas você pode dar mais para o seu cão e ele precisa de mais para poder ter uma qualidade de vida melhor. Faz sentido isso que eu falei? Ou não? Se você acha que faz sentido, pode colocar aí hashtag ou qualquer coisa, faz sentido. Ou não faz sentido, meu cão vai passar fome. Então coloque aí se faz sentido essa visão de alimentação específica e balanceada para o seu cão. Eu não vou entrar em detalhes aqui com relação a tipos de alimentação, né? Porque é muito específico de cada um. Você procurar informações e orientações com pessoas que trabalham e são especialistas nisso, para saber qual é o tipo de alimentação que você vai dar para o seu cão. Porém, a partir do momento que você começa a oferecer uma alimentação que já é diferenciada, que não é um pacote que vem na embalagem, as chances de você estar dando uma alimentação específica para o seu cão são grandes. Mas precisa de uma supervisão, precisa de uma orientação. Beleza? Dona Elizabeth colocou aqui, ó, faz total sentido. Boa noite, Reginaldo. Fernanda Batista entrou aí, sejam todos bem-vindos sempre. Vou para mais uma enquetezinha aqui, para a gente não ficar também focando muito nisso. Espero que vocês tenham entendido o que é a alimentação balanceada para o seu cão.
E agora o que eu coloquei aqui? Ó? Opa, essa é bem interessante. Se você achava certo, se você acha certo, expor um cão a algo que ele tem medo. E aí era sim ou não, era uma questão de sim ou não. Nunca dá pra ver direito. Mas aí não foi arrasador. As pessoas colocaram que não. Não acham certo expor um cão a algo que ele tem medo. E aí vamos lá. Agora nós estamos falando de uma segurança específica do seu cão. Só existe uma forma do seu cão se sentir 100% seguro. É você permitir e possibilitar com que ele supere os medos dele. Então, quando a gente fala de expor um cão a um medo, como é que é? Expor a algo que ele tem medo. E aí eu coloquei algo que pode ser várias coisas, barulhos, pessoas, outros animais, um objeto, um som, barulho, som. Então, você entender o seu cãozinho, qual é o medo que ele tem. E a partir daí você expor ele sim, porém de uma forma controlada, né? De uma forma gradativa. Você nunca colocar ele, obviamente, que eu acho que é por isso que as pessoas colocaram que não é certo, você, por exemplo, ter um cão que tem medo de fogos de artifício e você levar ele para uma praia no final do ano novo, no final de ano, sabendo que vão ter milhares de fogos ali e o seu cão vai morrer de medo. Essa não é a situação em si. Porém, você permitir que o seu cão ainda tenha medo ou mantenha esse medo, é aí que está o ponto que a gente precisa trabalhar. Eu ia falar errado, mas cada pessoa decide. Mas é esse o ponto que a gente precisa trabalhar. Eu não posso aceitar que o meu cão tenha um medo e eu não vou ajudá-lo a superar esse medo. Então a gente precisa sim expor os nossos cães aos medos que ele tem. Só que a primeira coisa mais importante é desenvolver um trabalho assim que ele chega, seja ele filhote, seja ele adulto já, começar a expor ele a vários estímulos diferentes para poder desenvolver essa segurança dele. E tudo tem que ser feito gradativamente, respeitando o limite, para que essa segurança, essa autoconfiança do seu cão, ela possa se desenvolver. Você permita que ela se desenvolva. Se você coloca o cão numa situação onde está muito difícil para ele, onde o medo está mais forte, ele nunca vai conseguir superar esse medo. Então é importante sim você apresentar o seu cão a diversos estímulos, a diversas coisas, a diversos ambientes, diversas pessoas, animais, para que ele possa conseguir ter uma autoconfiança e superar todo e qualquer medo que ele possa vir a ter algum dia na vida. A gente nunca espera o cão apresentar um medo para depois disso ir trabalhar. A gente sempre prepara e desenvolve o cão antes. Então é desse tipo de segurança que a gente está falando agora. Mesmo que o seu cão hoje esteja dentro de casa, você fala, a chance dele ver uma moto passando na rua aqui é muito pequena. Faça esse trabalho com ele. Leve ele para a rua. Apresente esses estímulos de uma forma gradual. Não vai colocar ele numa corrida de motocross. Mas é dessa forma que você precisa fazer. Expor sim o seu cão aos medos dele para que ele possa conseguir superar. E ele só vai conseguir superar se ele tiver o seu apoio e você entender quais são os limites do seu cão e ajudar ele a progredir nessa segurança. Se alguém tiver uma pergunta, pode colocar aqui na interrogaçãozinha que depois eu respondo para vocês. E eu tinha feito uma perguntinha no Stories, que era se você imagina qual tipo de esporte, acho que é isso, nem sei se estou perguntando errado, qual esporte você imaginaria praticar com o seu cão? Então se você tem uma opinião aí de um esporte que você gostaria ou se imagina algum dia fazendo com um cão, que esporte seria esse? E aí a gente vai falar sobre isso também aqui daqui a pouquinho. Vamos continuar aqui, ó. Tem mais uma enquetezinha antes de eu entrar em um outro assunto, que é com relação à higiene. E aí eu perguntei, o que você acha mais importante escovar no seu cão? Eu fui bem tendencioso, bem específico aqui mesmo, para a gente ter uma reflexão sobre isso. E aí eu coloquei o que você acha mais importante escovar. E eu pus os dentes do seu cão ou o pelo do seu cão. Essa foi a enquete que deu, metadinha. Deu 50-50, que muitas pessoas votaram em dentes e outras pessoas votaram em pelo. Lembra, aqui não tem certo e errado, é só para que a gente possa expandir a nossa visão com relação à higiene que o nosso cão precisa ter. Se você tiver um cão que tem um pelo mais longo, você precisa sim
ter um cuidado um pouco mais redobrado com relação a esse pelo. Precisa escovar com uma frequência e com um tempo de duração maior, assim. O seu cão precisa gostar desse processo de escovação. Se o seu cão tem um pelo menor, isso não quer dizer que ele não precise de escovação. O cão precisa de escovação sempre. Todo e qualquer tipo de pelo de cão precisa desse estímulo, seja para estimular e o pelo ficar forte, para tirar qualquer sujeira que esteja ali, tirar os pelos que estão mais fracos. Então é importante demais que você faça a escovação de pelos do seu cão. Só que a dos dentes, ela é tão importante quanto, porque agora nós estamos falando de higiene específica de cada cão. Se você tem um cão filhote, agora talvez não seja a hora de você escovar os dentes do seu cão filhote, porque esses dentes vão trocar, eles vão ser trocados. Então você focar na escovação, na higienização desses dentes, para quando ele estiver com os dentes já fixos, né? Fazer uma escovação a cada alimentação que ele tem, ou pelo menos uma vez por dia, nunca deixar de fazer isso. Lembra que a gente está falando de uma qualidade de vida, de uma longevidade. Se você pensar que esse cão aí vai viver com você 20 a mais anos, a gente esquece aquela história de que cão vive 10 a 15 anos. Não. Você oferecendo e atendendo as necessidades específicas do seu cão, você prolonga a vida dele. Então você vai pensar em 20, 25, quiçá 30 anos de um cão vivendo junto com você, depende de qual é o tamanho desse cão e qual é o tipo de vida que você oferece para ele. Então você escovar os dentes dele com frequência e manter eles saudáveis, você vai dar uma qualidade de vida para ele lá na frente, inclusive. Não só agora. Agora também você vai evitar muitos problemas de dentes. Mas para a vida futura, você vai ter um cão com uma dentição muito boa. Hoje a gente vê que quando os cães começam a ficar mais idosos, as rações, existem rações específicas para cães sêniors, que são ração que é praticamente uma borrachinha, é tão molinha, porque a maioria dos cães hoje, quando chega na idade adulta e sênior, eles começam a ter problemas com os dentes e perder dentes e dentes frágeis, dentes fracos, porque a gente não foca nessa escovação diária que a gente precisa fazer dos dentes dos nossos cães. Então, a partir de agora, a gente falou só de pelo e de dente, mas tem milhares de higienes que a gente precisa atender dos nossos cães, das patas dos nossos cães, os olhos, os ouvidos, a região da parte íntima, né, onde faz cocô, onde faz xixi. Tudo isso você precisa sim atender o seu cão e fazer a higiene, permitir que isso seja limpo e saudável. É isso que você vai pensar agora. E é de acordo com o seu cão, principalmente falando de pelo e de dentes. De acordo com o seu cão, você vai atender essa necessidade dele de uma forma mais específica, olhando para aquele indivíduozinho que está ali junto com você. Faz sentido a gente escovar o dente do cachorro todo dia? Tem gente que pode achar que eu sou meio radical, mas põe aí se você acha que eu sou radical ou se você acha que tem que escovar os dentes dos cães todo o santo dia. Eu vou atropelar um pouquinho aqui para poder já falar um pouco dos esportes. Porque teve gente que colocou... Deixa eu ver se está aqui, peraí. Que teve gente que colocou... Ah, tá aqui. Eu fiz uma pergunta lá no Stories sobre qual o esporte que você iria praticar com o seu cão. E aí teve gente que colocou lá. Eu vou só colocar aqui só pra gente ter esse bate-bola aqui. E falando em bate-bola, puf! A pessoa que colocou lá, colocou que queria praticar e se imaginaria praticando com seu cão. A Márcia colocou lá, ó, que tudo ok, bom dia, boa noite, bom dia, boa noite, sejam bem-vindos. E que ficou claro a questão que eu não estou louco em pedir para que vocês escovem os dentes do seu cão todos os dias. E escovem os pelos também. E aí responderam aqui, ó, que querem praticar e pensam em praticar futebol com o seu cãozinho. Eu vou falar, lógico... Vou abrir aqui do jeito que eu imagino, mas hoje a gente não tem ainda um lugar onde você pratique futebol com o seu cão. A gente não tem um time de cães, né? Um cão... Há a possibilidade, tá? Vocês podem estar achando engraçado, mas há a possibilidade. É uma coisa a se avaliar. Se você tiver um grupo legal de pessoas que têm o mesmo pensamento, estão dispostas a preparar os cães para isso, você pode fazer um time de futebol com cães, que saibam exatamente qual é a função de cada um e qual é o objetivo que eles têm
que atender, que chegar, né, que seria o gol. Mas é possível você praticar futebol com o seu cão, desde que você entenda se esse cão específico que está com você, ele tem condições físicas de praticar um futebol. A gente vê muito cães fazendo embaixadinhas com alguém, né? A pessoa fica... Para quem não sabe o que é embaixadinha, é praticamente você manter a bola no alto. Então você bate com o pé, com a mão, com o pé, com o joelho, com a cabeça e a bola não cai no chão. E nisso você joga a bola pro cão e o cão rebate ela de focinho para você. E aí vocês vão fazendo isso juntos. Então é muito legal você praticar esse tipo de esporte com o seu cão desde que esteja dentro das capacidades físicas dele. E entender que isso não é uma coisa que os cães fazem naturalmente. Jogar um futebol, jogar uma bola para você, rebater uma bola grande, né? A tendência maior, se você imaginar, se você deixar um cão com uma bola, é ele morder a bola. Então você precisa assim apresentar isso de uma forma gradual, respeitando o limite do seu cão para que ele entenda exatamente qual é a atividade que precisa ser praticada. Lembra que isso vai ser ótimo para o desenvolvimento do seu cão, principalmente o desenvolvimento físico do seu cão. Mas ele precisa estar apto para fazer esse tipo de esporte. Beleza. E falando de esporte, ó, oi Renatão colocou oi e o seu Luiz colocou como o próprio ser humano. Com certeza, eu acho que é da higiene dos dentes que ele está dizendo aqui, acho. Mas é isso mesmo, a gente precisa cuidar dos nossos dentes, senão já era, chega no finalzinho da nossa vida, nossos dentinhos estão cada vez mais fraquinhos. Boa noite, Paty, sejam bem-vindos aí. E aí eu queria falar com vocês de 2 esportezinhos aqui para que vocês conheçam eles ou procurem conhecer eles melhor, porque é lógico, eu não sou especialista nesses tipos de esportes com os cães, mas eu até anotei aqui para não deixar e para não falar na ordem errada. Um que a gente conhece muito, já deve ter ouvido falar provavelmente, que é o agility. Né? O que consiste o esporte do agility? É uma área, um circuito, onde existem vários obstáculos que precisam ser transpostos pelo cão de formas variadas. Pode ser pulando o obstáculo, tem obstáculos onde ele passa por baixo, tem obstáculos onde ele faz a volta, tem obstáculo que ele passa por dentro. Então, existe toda uma lógica, existe todo um traçado que o cão precisa cumprir. Para quem nunca viu, é bem parecido com aqueles que a gente vê às vezes nas Olimpíadas, com cavalos. Né? Só que, lógico, você não vai montar no cachorro. Mas a ideia é essa, é um circuito de obstáculos onde o seu cão vai cumprindo ele de acordo com a velocidade e o mais rápido sempre ganha. Só que lembra que o mais importante é a prática do esporte e entender se o seu cão está apto a fazer aquele tipo de esporte, porque muitas vezes ele vai ter que pular, ele vai ter que entrar embaixo de alguma coisa, se ele for muito alto talvez ele não passe, se ele for muito grande. Então é importante você adaptar o esporte ao seu cão. E o agility é ótimo porque você precisa orientar o seu cão o tempo inteiro. Indicar para ele quais são os obstáculos, para onde ele precisa ir. Então é muito legal porque você cria um vínculo com o seu cão. Então o esporte agility é um dos mais conhecidos. Tem em todo lugar, se você for procurar, existem escolas de agility e lugares para se praticar. Hoje, inclusive, em muitos lugares, muitos parques que você vai, que são parques de cães, eles têm alguns obstáculos para você ir lá e fazer uma atividade de um agility com o seu cão. Mas é muito legal você pensar nesse esporte, se valer a pena para você. Dr. Luiz colocou lá, é próprio ser humano jogar futebol. É lógico, precisa aprender e não nasce sabendo jogar futebol, não. Não é todo mundo. Seu Luiz está aí que me diz que não sabe jogar futebol. Desculpa essa realidade, mas é, seu Luiz. E mais um esporte aqui que eu queria falar para que vocês comecem a decidir e pesquisar sobre isso, que é a natação. É um esporte individual do seu cão, ele vai praticar praticamente sozinho, mas é muito saudável para o cão. Não só para a gente também, da mesma forma que a natação tem vários benefícios para a gente, pros cães também tem. E ao contrário do que muita gente pensa, não é todo cão que nasce gostando de nadar ou sabendo nadar direito. É uma coisa que precisa ser ensinada, precisa ser estimulada para ser prazerosa para o seu cão. Mas a partir do momento que ele gosta e quer fazer, é um maravilhoso esporte para o seu cão praticar. E você não precisa ter uma piscina em casa ou morar morar perto de um mar para poder o seu cão ter sempre isso. Hoje, em vários lugares que fazem daycare, existem piscinas específicas para os cães poderem praticar esse esporte aí e se desenvolverem fisicamente. Então esses 2 esportes são bem legais,
vocês levarem em consideração caso queiram praticar um esporte mesmo de cães, que é o agility e a natação. O futebol pode até ser daquela forma que a gente falou, mas qualquer tipo de esporte é legal praticar com o seu cão. Vamos seguindo aqui. Eu vou ler mais uma enquete. Vou pegar mais uma enquete aqui, ó. Boa, que agora a gente já falou aqui, ó, da alimentação balanceada para o seu cão, de uma segurança específica para o seu cão, uma higiene detalhada do seu cão, isso tudo faz parte das necessidades específicas do seu cão que você tem que atender dentro de casa, e falamos um pouquinho de atividade física aqui, né? Você fazer atividade compatível com o seu cão. Agora a gente vai falar sobre a socialização de qualidade. E eu coloquei, qual o melhor lugar para socializar o seu cão? E eu dei 3 opções. Falei shopping, você levar o seu cão no shopping, você levar o seu cão num parque para cães, ou você levar o seu cão num daycare, que é o lugar onde cuida, é tipo uma crechezinha de cães, creche, não vou falar crechezinha, parece que eu estou menosprezando, uma creche de cães, onde ele passa o dia ali com outros cães fazendo várias atividades diferentes. Dessas 3 que eu coloquei aqui, eu vou dar a minha opinião e para que vocês entendam o porquê. O melhor lugar para você levar o seu cão para socializar de qualidade é num shopping center. Até parei aqui para vocês processarem essa informação, porque é muito importante. Quando a gente fala de uma socialização como necessidade básica lá atrás, a gente está simplesmente falando de colocar um cão num ambiente onde tem outros cães. É dessa forma que a gente entende uma socialização básica. Agora a gente fala de uma socialização de qualidade, que é permitir que o seu cão conheça a sociedade onde ele vive, saiba como funciona, qual é a posição dele, quais são os comportamentos que ele precisa ter nesses lugares. Então você levar um cão para um shopping center é maravilhoso. Primeiro, é um lugar muito limpo, tem sempre alguém limpando ali essa maravilha, tem pessoas fazendo coisas diferentes, tem barulhos diferentes, porque muitas vezes nesses lugares tem game centers, né, onde o pessoal fica jogando joguinhos eletrônicos, tem barulho, tem praça de alimentação, onde o seu cão vai sentir cheiro de diversas comidas. Nossa, se pra gente já é muito, imagina pro seu cão chegar numa praça de alimentação de um shopping. Vai ter cães também, só que numa quantidade muito menor, então a chance do seu cão ter uma experiência ruim com um cão é muito pequena. Então tudo isso, ó, muito barulho, barulhos diferentes, pessoas conversando. Se você agora for fazer esse exercício, não agora, mas a partir de agora, você chegar num shopping, aí você sentar num banquinho do shopping, você fechar os seus olhos e só ficar ouvindo, você vai entender o que a gente está falando aqui. O tanto de estímulos que existem dentro de um shopping center. Tem escada rolante, tem elevador. É muito legal você levar o cão para um shopping e socializar ele ali dentro. Fazer uma socialização de qualidade. Se o seu cão está pronto para um shopping, para tudo que existe num shopping, a chance dele estar pronto para o resto da vida dele, para todas as outras coisas, é muito maior. Você vai ganhar muito levando um cãozinho para o shopping center. Só que lembra, você precisa conhecer esse indivíduo. Você precisa saber até que ponto ele está preparado. Até onde eu vou nesse shopping. De repente eu vou só até a entrada e fico ali até que ele esteja confortável. Nunca a gente coloca o cão em uma situação muito difícil, que foi o que a gente falou aqui de segurança. A gente precisa desenvolver os medos. Desenvolver não. Como se fosse desenvolver a segurança do seu cão para que ele não tenha medos. Então expor ele às coisas é muito importante. Sempre de uma forma positiva e prazerosa para o seu cão. E o shopping vai te dar uma porrada de coisa que o seu cão precisa aprender sobre conviver em sociedade. Parque de cães. É ótimo, é maravilhoso, porém o seu cão só vai saber se relacionar com cães. A chance dele saber se relacionar com pessoas, com barulhos, é muito menor. Ele vai entender exatamente do universo que ele praticamente já entende. Então só que você precisa apresentar isso de uma forma saudável, gradativa, respeitando os limites do seu cão. Não é simplesmente colocar ele lá. Por isso que a gente fala de uma socialização de qualidade. Você entender o seu cão e a partir daí permitir que ele ganhe confiança e se desenvolva para frequentar esses lugares. E o daycare. Nessas opções, eu acho que o daycare seria uma das piores. Por quê? Não que seja ruim, mas porque no daycare você não está. Você que é a pessoa que convive com o seu cão, que está ali, ó, que é a família dele,
Você não está presente para participar de todas as atividades e interações que ele vai conhecer, que ele vai fazer. Então eu acho que o daycare seria uma das últimas opções. Não que seja ruim, mas é um pouco delicado, porque talvez não tenha uma atenção específica para o seu cão. A partir do momento que é você que leva o cão para o shopping, para um parque de cães, é você que está na responsabilidade, sabendo exatamente o que aquele cão gosta, onde é o limite dele, o que ele pode fazer, o que ele não consegue fazer ainda. Eu falo ainda porque o seu objetivo é fazer com que ele consiga fazer tudo isso. Então é disso que a gente está falando, socialização de qualidade, e o shopping vai oferecer para você isso, além de você poder fazer umas compras. De repente gosta de gastar, no daycare você não vai conseguir gastar, e no parque dos cães também não. Que besteira que eu falei, tava tudo tão legal, vamos seguir a vida aqui, ó. Beleza, você acha que agora a gente já falou de socialização de qualidade, vamos falar de atividades cognitivas, progressivas para o seu cão. Então você acha que existem cães mais inteligentes do que outros? Pirim, essa pergunta é bem capciosa, né? E era uma questão de sim ou não. Ixi, eu não sei como as pessoas votaram, droga. Eu não separei, ficou só sim e não aqui. Eu não sei se a maioria votou que sim e não sei se a maioria votou que não. Mas isso não importa muito agora, porque eu não tenho a informação. Mas o que eu quero dizer aqui? A gente tende a achar assim, acho que provavelmente vocês colocam aí. Quem quiser colocar aí, coloca aí que sim, existe cães mais inteligentes. Ou não, não existem cão mais inteligente que o outro. Eu vou esperar um pouquinho aqui, vou tomar uma água. Então, por favor, coloquem aí se vocês acham que existem. Sim ou não, cachorros mais inteligentes que os outros. Lembra que a gente está aqui para isso, para a partir de agora você olhar para o cão que você vai trazer para sua casa ou o cão que já mora aí com você de uma forma individual, entendendo aquele ser, aquele indivíduo, quais são as coisas que ele gosta, para poder você desenvolver ele, trazer segurança para ele, trazer conforto, ele possa se resolver na maioria das situações. Pensa sempre isso. A gente entende que existem as necessidades fundamentais, que é aquilo que o cão precisa. A gente entende que existem as necessidades básicas, que é aquilo que você precisa atender quando você traz um cão para casa, senão não faz sentido você trazer ele para casa. Só que é cômodo você fazer a necessidade básica do seu cão. O mais importante, o que vai trazer uma qualidade de vida para o seu cão, é você oferecer necessidades específicas para ele. Então quem está aqui agora vai ampliar o mundo de ideias aí para quando tiver um cãozinho. Ó, Dona Eloá colocou, existe sim as fêmeas. A outra colocou, Dona Elizabeth colocou, existe com certeza cães mais inteligentes que outros. Bom, tá ótimo. Só aqui já podemos ter uma noção. Duas pessoas responderam aqui que existem sim cães mais inteligentes que os outros. Agora eu vou jogar não uma bomba, mas é tudo o que a gente está dizendo agora. A partir do momento que você entende quais são os limites, qual é a capacidade daquele cãozinho que está com você, você consegue desenvolvê-lo. Então você fazer atividades cognitivas com seu cão para desenvolver o cérebro do seu cão, progressivamente, você vai sim fazer com que o cão aprenda cada vez mais. E você pode até ter um cão que tem mais facilidade para aprender. Só que você precisa entender aquele seu cão que está ali e como você faz para facilitar as coisas para ele. A partir do momento que você facilita os exercícios ou o desenvolvimento do cérebro do seu cão, ele fica mais estimulado a participar. É como se toda vez você mostrasse para ele o quão inteligente ele é, o quanto ele consegue acertar tudo aquilo que você está pedindo e está inserindo na vida dele. E a partir daí você vai aumentando as dificuldades, aumentando o nível de complexidade das coisas que você oferece e você exige do seu cão. Então, na verdade, não existem cães mais inteligentes que outros. Existem talvez cães que tenham mais facilidade de aprender uma coisa ou outra. Só que inteligência é uma coisa que se constrói, é uma coisa que se estimula, que se desenvolve. Faz sentido isso? Ou mais uma vez, Beto, está louco? Beto, você está louco. Eu sei que tem cão que não aprende nada. Se você algum momento achou que tem cães que não aprendem nada, provavelmente você não entendeu aquele cão. Você não soube mostrar para ele como ele era inteligente também.
como desenvolver o cérebro daquele cão. E é para isso que você está aqui hoje, para atender necessidades específicas do cão. E não olhar para o cão da televisão, o cão do vizinho, que faz uma coisa que hoje o seu cão não faz. Ou que entende uma coisa que o seu cão não entende hoje. A partir de agora você vai entender o seu cão e vai estimulá-lo a ser inteligente, a aprender mais coisas, porque inteligente ele vai ser. Mais ou menos, eu vou dar um exemplo aqui rapidinho, só para que a gente não fique tão boiando o que são essas atividades cognitivas progressivas. Por exemplo, ensinar o cão a sentar. A gente sempre acha que a gente ensina o cão a sentar. Lembra que sentar é um comportamento natural do cão. O que a gente faz é inserir esse comportamento e mostrar que o cão precisa apresentar esse comportamento em outras situações. Como, por exemplo, para você dar um petisco para ele, que geralmente é o que as pessoas fazem. E aí, a partir daí, você começa a colocar também e ensinar para o seu cão. Você começou no nível fácil, que era o nível, ele já sabe sentar. Porque é normal do cão, é natural do cão sentar. Só que aí eu peguei e coloquei esse comportamento em uma situação do dia a dia. Uma situação que ele gostava muito, ganhar petisco. Aí depois disso, você vai colocar esse comportamento em uma outra situação um pouco mais difícil para o seu cão. Por exemplo, colocar uma coleira para passear. Já é uma situação diferente, mas você permitiu que o seu cão avançasse e se desenvolvesse. E aí depois disso, você vai para a rua e o seu cão precisa sentar para atravessar uma rua. Olha quanta coisa legal. Olha, de um comportamento que um cão já sabia sentar, você conseguiu avançar e desenvolver o cognitivo dele com simplesmente isso. Isso que a gente falou só disso. Tem milhares de coisas. Então, a partir de agora, você começa a entender que o seu cão só não sabe mais coisas porque você não está estimulando ele especificamente entendendo aquele cãozinho. Vamos seguindo aqui, galera. Pelo amor de Deus, tenho medo de acabar os tempos. E aí vamos falar de mais de uma coisinha aqui, ó. Que eu fiz essa perguntinha na enquete. Eu falo perguntinha, coisinha, vou parar de falar inhos. Você acha certo o cão ficar sozinho? Eu falei que ia parar de falar inho, inha, e o sozinho ele tem que ficar. E aí tinha sim ou não? Eu também não peguei as respostas desse aqui, que pena. Mas acho que a maioria acredita que, pelo menos do que eu sei e convivo com as pessoas que me procuram, que não acha certo o cão ficar sozinho. Acha que o cão não consegue ficar sozinho, não gosta de ficar sozinho. E realmente, se você não desenvolver uma autoconfiança no seu cão, uma segurança, falando de segurança, ele não vai gostar e saber ficar sozinho. É muito importante você entender aquele seu cão para que você consiga, dentro das capacidades, da capacidade dele, desenvolver essa confiança nele. E isso é feito sempre na nossa presença. Por mais incrível que pareça, você ensinar um cão a ficar sozinho, você faz quando você está presente. Você começa a colocar momentos no dia a dia onde o seu cão precisa ficar sozinho, ou seja, longe de você. Começar a criar uma independência do seu cão. Tirar a dependência que ele tem de você. Então você precisa sim, falando de necessidade específica do seu cão, você precisa sim ensinar o seu cão a ficar sozinho. Não para que ele fique sozinho, mas para que ele desenvolva autoconfiança e segurança suficiente. É essa a questão. A gente nunca ensina um cão a ficar sozinho para que ele possa ficar sozinho, para que você deixe ele sozinho. Quando a gente fala de necessidade específica do cão e a gente traz um cão para casa, não faz sentido você falar, vou trazer um cão para ele ficar sozinho 10 horas do dia que à noite eu brinco com ele. Não é dessa forma que a gente tem que entender. E você trazendo um cão para casa e atendendo necessidades específicas, você vai dar essa possibilidade para ele caso ele precise. Mas ela nunca pode ser a sua primeira opção, deixar um cão sozinho. Então a questão de ser certo ou não é muito relativo. Ela não é certa, você deixar um cão sozinho, se você não preparou o seu cão para isso. Agora, se você preparou, seu cão é super independente, super seguro, super autoconfiante, não tem problema nenhum. É super certo você deixar ele sozinho e ensinar para ele que ele pode sim se virar sozinho. Essa que é a questão. Seguindo. Acho que não tem ninguém na live aqui não. Vamos falar agora aqui mais uma vez de esportes. Teve mais uma pessoa que pôs aqui, ó. Colocou aqui, ó, trilhas e muitas viagens. Esse é o esporte que a pessoa pensa em praticar com o cão. Trilhas. Nossa, tá aí uma coisa que eu não me imaginaria fazendo nem sozinho. Quiçá com meu cão.
Mas o que a gente identifica aqui de tudo que a gente já falou até agora e falando de necessidades específicas dos nossos cães? O seu cão precisa ter condições físicas de fazer isso. Geralmente, nas trilhas, existem desafios, existem morros, rampas, descidas, buracos, pedras. Então, o seu cão precisa ter, primeiro de tudo, condições físicas para isso. Esse é o primeiro ponto. A segunda coisa que o seu cão precisa ter para fazer uma trilha ou ir em muitas viagens é ter essa segurança, essa autoconfiança que a gente falou agora. Se você coloca um cão no meio de uma floresta, no meio de um mato, que só tem aquela trilhazinha para ele andar, se ele não é bem resolvido e não se sente seguro, as chances dele não gostar ou ficar com medo o tempo inteiro são muito grandes. Então, para todo esporte que você for praticar com o seu cão, para toda atividade física compatível, você precisa preparar o seu cão. É óbvio que tem alguns esportes que, para alguns cães, não vai ser possível. Não tem como, mas a questão aqui é atividade física compatível. Sempre você vai encontrar qual é aquela atividade que o seu cão consegue fazer e principalmente qual é aquela atividade física, aquele esporte que o seu cão gosta de fazer. Se você participar ainda com ele, é muito melhor. E falando de trilhas, eu tinha deixado aqui, deixa eu tirar aqui, não, vou tirar. Eu tinha colocado aqui mais uns esportezinhos para falar para vocês pensarem em praticar com os cães. Existe um esporte que se chama canicross. Canicross, repetir de novo aqui para vocês ouvirem melhor. Que é praticamente isso. É você fazer trilhas com o seu cão ou você correr com o seu cão dentro de um percurso específico. Então, na maioria das vezes, como é praticado esse esporte, o seu cão ele está preso a você. Ele tem uma guia que é presa em você e vocês vão como se fossem uma pessoa só, um indivíduo só, um correndo junto com o outro. Se você imaginar, é como se fosse aqueles cães do Alasca, sei lá de onde que é, aqueles huskies siberianos, da Sibéria, só pode ser, que vão puxando os trenós. É como se fosse isso. É vocês fazendo um ajudando o outro, você correndo para facilitar a corrida do seu cão e o seu cão te puxando para facilitar a sua corrida. Então vocês fazem e conseguem cumprir aquele objetivo, aquele trajeto com maior facilidade, porque um ajuda o outro. Só que lembra, tem que ser de acordo com a capacidade do seu cão, se for possível para ele fazer esse tipo de esporte. Canicross. E um outro esporte que é super legal, que como a gente falou do agility, que é um esporte que faz uma união muito boa uma comunicação muito boa entre você e o seu cão, é a dança. A dança esportiva. Ela é muito legal, um esporte muito legal de fazer com o seu cão. É lógico, você precisa ter um conhecimento muito grande e uma comunicação muito boa com o seu cão. Mas se você pesquisar agora não, fica aí. Daqui a pouco pesquisar sobre dança, os esportes que onde os cães dançam com os seus parceiros, né, a pessoa que é o amigo dele, o melhor amigo, a melhor amiga dele, vocês vão ver que é maravilhoso. É um desenvolvimento cognitivo muito bom, é um desenvolvimento físico muito bom, é um desenvolvimento social muito bom, porque tem uma música muito alta, na maioria das vezes tem plateia assistindo. Mas é um esporte muito legal de se praticar com o cão também. Você pode procurar isso, fazer uma dancinha com o seu cão em casa. Procure entender, não é para você pegar o seu cão no colo e ficar aqui, ó, bailando com o seu cão. Isso aí só é esporte para você. Você está segurando seu cão no colo e não ensinou ele a praticar isso com você. Então a dança é um esporte bem legal para você pensar aí, é super divertido e vai desenvolver a cognição do seu cão impressionantemente bem. E ainda vai criar um laço entre vocês dois muito grande também. É isso. Acho que falamos tudo que precisávamos falar hoje. E é importante, além de tudo, eu lembrar vocês que... Momento ótimo para tomar uma água, né? Daquela pausa dramática. Que tudo isso que a gente falou agora sobre necessidades específicas dos cães, não vou fazer o resumo. Depois vocês olham quando voltar. A gente está falando de enriquecimento ambiental. Tudo isso que você faz com o seu cão especificamente, ou seja, vou ter que repetir, né? Não vai ter jeito. Você dá uma alimentação balanceada para o seu cão, ou seja, vai ter horários, vai ter a quantidade certa para ele comer. Isso é um enriquecimento ambiental muito bom, você vai desenvolver apetite, você vai fazer com que o seu cão absorva muito bem os nutrientes. Isso é enriquecimento ambiental.
você fazer a segurança do seu cão, permitir com que ele se sinta confiante, ou seja, desenvolver a autoconfiança do seu cão é enriquecimento ambiental. Você está tornando o ambiente onde ele vive cada vez mais rico para ele, porque ele consegue superar qualquer dificuldade, qualquer medo, qualquer insegurança. Higiene do seu cão. Além de tudo, você está fazendo com que o seu cão aprenda a se relacionar com escovas, escova de dente, algodão, cortador de unha, escova para pentear, já falei da escova. Todos esses acessórios que você usa para poder fazer a higiene do seu cão, você apresentar eles para o seu cão e ele gostar, você está enriquecendo demais o ambiente do seu cão. Bom, enfim, é isso. Não vou falar de cada um aqui, mas a ideia central é justamente essa. Todas as necessidades específicas que você atende do seu cão, você está praticando o enriquecimento ambiental. E quando você faz isso, as chances do seu cão ter uma vida de qualidade, ser um cão muito mais seguro, você prolongar a longevidade dele, são muito maiores. Você vai oferecer uma vida muito melhor para o seu cão quando você atende as necessidades específicas dele. E o que a gente está falando aqui? Você precisa sim, quando você traz um cão para casa, precisa olhar para aquele indivíduo, entender aquele indivíduo, pesquisar sobre como melhorar a qualidade de vida dele, o que fazer com aquele cão específico, para aquela idade, para aquele tipo físico daquele cão, o que eu faço? Não faz sentido você trazer um cão para casa e não conhecê-lo. Quando você atende as necessidades básicas somente do seu cão, você não dá a oportunidade que o seu cão se relacione com você de uma forma muito mais íntima e mais forte. Não que não faça sentido você atender necessidade básica, isso é o básico. Você trazer um cão para casa e não atender nem as necessidades básicas não faz sentido nenhum. Agora, você trazer um cão para casa, na minha visão, e perder a oportunidade de conhecer aquele indivíduo e oferecer o que existe de melhor para ele, para que ele possa se desenvolver e ter uma qualidade de vida cada vez melhor, para mim, Beto, também não faz sentido. Então estamos aqui para isso. A partir de hoje, você vai passar isso para outras pessoas, que elas precisam entender o que aquele cão dela precisa e respeitar tudo o que o cão consegue fazer e a partir daí permitir que ele consiga fazer tudo isso. Isso é atender às necessidades específicas do seu cão, conhecer esse pequeno indivíduo. Muito obrigado, pessoal. A gente termina aqui essa série maravilhosa, lembrando que sempre que você olhar para o seu cão de uma outra forma, você vai estar melhorando o relacionamento que você tem com ele. Sempre que você tentar desenvolver o seu cão através de alguma necessidade, você vai estar olhando para ele de uma forma diferente. E o simples fato de você olhar para ele de uma forma diferente já vai fazer com que você só consiga atender as necessidades específicas do seu cão. Você só não vai atender as necessidades específicas do seu cão se você não olhar para ele como indivíduo. Aí não tem jeito. Mas faça questão de fazer isso. A vida sua e do seu cãozinho com certeza vão ser muito melhores. Muito obrigado, nos vemos em breve. Tchau, tchau. Márcia que deu um tchauzinho aqui. Eloá falou que lindo, muito obrigado. Elizabeth botou coraçãozinho. Muito obrigado mesmo. Estamos aqui para poder fazer isso. Para que nós sejamos cada vez mais os melhores amigos dos nossos cães. Se a gente conseguir fazer isso, os nossos cães estão realizados. Uma ótima noite a todos, muito obrigado, bom descanso também para todos vocês, obrigado Luiz, a gente se vê na próxima quarta-feira ou na segunda-feira se vocês quiserem ver a live sobre um cãozinho na minha vida. Um beijão, boa noite a todos, tchau!